Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós damos continuidade, à nossa série de estudos sobre a ansiedade, depressão e os problemas emocionais. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o corpo e a alma e o que a Bíblia diz a respeito desses dois elementos, Então esse é um assunto, o corpo e a alma é um assunto muito importante, principalmente por causa dessa série que a gente está acompanhando, a série da ansiedade, da depressão, dos problemas. E eu quero começar perguntando aos irmãos o seguinte: quando uma pessoa está sofrendo emocionalmente, isso é sempre um problema espiritual? O que os irmãos acham? Nem sempre, E quando a pessoa está sofrendo também emocionalmente, esse sofrimento pode ser explicado apenas por uma questão física, por alguma doença física ou problema físico que ela está passando? Exatamente. Então é justamente isso, esse o ponto principal da nossa lição hoje, nós vamos ver que a Bíblia não nos apresenta uma visão simples de que é apenas espiritual, o ser humano é apenas espiritual ou o ser humano é apenas um ser físico, Ela vai apresentar o ser humano aí de uma maneira mais ampla, mais integral. Nós vamos ver que nós somos corpo e alma, e essas dimensões estão profundamente relacionadas uma com a outra. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para ler o nosso texto-chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, amém? Os irmãos acharam? Diz assim: e o Deus da paz os santifique completamente, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que Paulo, aqui nesse versículo, ele cita, espírito, alma e corpo sejam preservados. Isso nos mostra então que Deus não está interessado apenas no nosso espírito, apenas numa parte da nossa existência, mas Ele vai cuidar, vai restaurar a pessoa como um todo, a pessoa inteira. E é isso que nós vamos aprender hoje, Nós vamos aprender que Deus não trata o ser humano como uma máquina dividida em departamentos, Não há uma separação entre o homem físico e o homem espiritual. E o que a Bíblia nos diz sobre o corpo e a alma? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então nós observamos aqui duas coisas, Primeiro, Deus fez o homem do pó da terra, e após isso ele soprou o fôlego de vida. E o resultado não foram duas pessoas, foi um só ser vivente. E o nosso material enfatiza exatamente esse ponto, O corpo e a dimensão imaterial podem ser distinguidos, nós podemos ter a noção, a separação, ver a diferença, mas eles constituem uma pessoa única, um único ser. Pensem em alguém, os irmãos
Pense em alguém que passou, por exemplo, 3 noites ou várias noites dormindo mal. O que acontece com essa pessoa? Qual é a resposta do seu organismo, do seu corpo, né? Talvez ela fique mais irritada, talvez ela fique sem concentração, né? Mais triste. E, da mesma forma, o que acontece com a pessoa que carrega preocupações por muito tempo? Essas preocupações podem trazer efeitos ao seu corpo, né? Ela pode sentir pontos de tensão, dores no corpo, cansaço e muitos outros efeitos físicos. Nós vamos aprender que isso não significa que toda doença física é causada por um problema espiritual ou que todo problema espiritual é causado por uma doença física, né? Nós vamos aprender que isso significa que nós não podemos tratar o corpo e a alma como se fossem completamente isolados. O corpo, ele faz parte da boa criação de Deus. Algumas filosofias, os irmãos já devem ter ouvido, né? Algumas filosofias, algumas linhas de religião tratam o corpo como algo inferior e tratam como verdadeira espiritualidade escapar da realidade física, né? Transcender. Escapar do corpo, né? Ter uma experiência extracorporal, uma experiência astral. E nós vemos que não é isso que a Bíblia diz, né? Quando Deus terminou a sua obra criadora, Ele declarou que era tudo muito bom. Então, o corpo não é algo inferior à alma. O corpo não é um erro, não é um acidente e não é inimigo da espiritualidade. Ele faz parte da boa criação de Deus, e é por isso que Paulo pôde afirmar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13: o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E ele ainda acrescenta, no versículo 19, o corpo de vocês é santuário do Espírito. Então, isso muda a forma como nós enxergamos o corpo físico, né? A alimentação, o descanso, os cuidados, a atenção aos limites do próprio corpo não são questões desconectadas da espiritualidade. O cristão deve aprender a cuidar do corpo, porque ele pertence ao Senhor e deve ser usado para a glória dele. Então é isso que a Bíblia diz sobre a relação entre o corpo e a alma. E eu pergunto agora para os irmãos, nós já debatemos sobre isso: o corpo pode causar sofrimento real no espírito, na alma? Quem já ficou mais irritado depois de uma noite mal dormida? Quem não, né? Quem que já teve uma dor forte, sentiu uma dor forte e ficou desanimado? Às vezes a gente sente uma dor. Eu tinha um problema no ombro, aí tratei e melhorou, né? Depois de um tempo eu senti uma dor, lembrei assim, eu já fiquei, rapaz, já desanimou, né? Então, a Bíblia reconhece que o sofrimento físico, ele é real. Uma pessoa que sente dor constantemente, ela pode ficar desanimada. Uma pessoa que dorme mal pode ficar irritada. E uma pessoa enfrentando doença prolongada pode sentir medo, tristeza, desânimo. E nós vemos que essa relação... o material nos apresenta que exatamente essa relação, né, entre as enfermidades, entre as limitações físicas e a experiência emocional. Então, o corpo pode causar sofrimento. Nós temos um exemplo
aí de Davi, lá em Salmos capítulo 38. Os irmãos bem sabem, né? Ele descreve lá a sua experiência, ele fala de um grande sofrimento espiritual, emocional e físico, de maneira entrelaçada, né? Ele diz lá no Salmo 38, versículo 3, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. E no versículo 10 ele fala mais, né? As minhas forças me abandonam, e até a luz dos meus olhos não está comigo. Nos mostrando aí uma grande relação, né, do sofrimento físico afetando na sua alma, no seu espírito, e o sofrimento espiritual afetando no seu corpo. Então, o corpo precisa de cuidado também. Se o corpo faz parte da criação de Deus, se o corpo pertence ao Senhor, cuidar dele também faz parte da nossa responsabilidade, né? Paulo pergunta lá em Efésios capítulo 5, versículo 29, quem jamais odiou a própria carne? Pelo contrário, alimenta e dela cuida. Então há aqui um princípio simples, mas importante, é correto cuidar do corpo, né? E o próprio Jesus nos traz um exemplo disso, né? Depois de um período intenso de ministério, ele chama os discípulos, venham repousar um pouco, vamos a um lugar deserto, né? Então, só um minuto. Então, eles estavam envolvidos na obra, eles tinham necessidades espirituais, eles se preocupavam com as necessidades espirituais do povo, mas eles continuavam sendo também criaturas com limites físicos, né? Eles cansavam, eles precisavam dormir, precisavam se alimentar e respeitar os limites dos seus corpos, né? Então Jesus não trata o descanso como falta de fé, não trata o descanso, o cuidado como falta de compromisso. E isso tem aplicações muito práticas para nós, né? Nós precisamos isso também, precisamos dormir, descansar, nos alimentar adequadamente, tratar enfermidades e reconhecer os nossos limites, pois nós somos criaturas e não máquinas. Os coaches ficam falando, né? Você é uma máquina de sucesso, uma máquina de produzir, mas não é isso que Jesus fala, né? Nós somos carne e osso e precisamos cuidar do físico também. E se o corpo pode afetar a alma, o contrário também é possível, né? A alma também pode afetar o corpo. Até agora nós vimos, né, que o corpo pode influenciar a nossa experiência emocional, mas agora nós voltamos no caminho contrário, né? Aquilo que acontece dentro de nós também pode afetar o nosso corpo. Vamos ler Salmo, capítulo 32, versículos 3 e 4. Salmos 32, versículos 3 e 4. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Então aqui, mais uma vez, Davi está descrevendo uma experiência interior muito dolorosa, né, pela qual ele passava, mas ele usa uma linguagem que envolve o próprio corpo. O sofrimento dele era na alma, mas o corpo dele também estava sofrendo, né? Ele estava carregando algo de si e isso estava repercutindo fisicamente.
Então, esse salmo demonstra a relação entre a vida interior e o corpo físico, né? E deixa claro, mais uma vez, que não significa que toda enfermidade do corpo seja causada por um problema espiritual, por um pecado e vice-versa, né? Um outro exemplo que nós temos, talvez até mais forte, dessa relação entre alma e corpo, está no próprio Jesus, né? Na noite anterior à crucificação, ele foi ao Getsêmani e enfrentou uma angústia profunda. Lá nós temos registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 37, que Mateus registra, né? Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. E no versículo 38, Jesus diz, né? Declara aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele ainda acrescenta, Lucas ainda acrescenta: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então isso nos apresenta de uma maneira impressionante, né? A relação entre o sofrimento interior e a sua manifestação física, né? A angústia da alma alcançou também aí o corpo de Cristo, né? Mas, diante disso, nós podemos ter a certeza de que Deus cuida do nosso corpo quando nós estamos em sofrimento, né? Essa é uma parte que a gente deve dar destaque, dar atenção na nossa lição, né? Deus não é indiferente ao nosso corpo quando nós sofremos. Ele reconhece as nossas limitações, ele sabe quando nós estamos cansados, ele percebe quando estamos fracos e ele cuida das pessoas por inteiro. Um exemplo disso é o exemplo de Elias, né? Ele tinha passado por uma grande vitória no Monte Carmelo, mas logo depois ele recebeu uma ameaça. E então, com medo, ele fugiu para o deserto, ficou assustado, ficou isolado e se sentiu então profundamente abatido, ao ponto de pedir a Deus: Senhor, basta, tira a minha vida, não aguento mais. E eu pergunto aos irmãos, o que Deus fez diante desse pedido? Ele calma, Elias, tenha calma, tira um cochilo aí ele acordou, pronto, agora come, tira mais outro cochilo, come de novo, exatamente, né? Então ele faz isso por 2 vezes, ele dorme e é alimentado, porque o caminho dele seria longo. Então Deus não começa dizendo: Elias, você é fraco, sua fé é fraca, você precisa ter mais fé, você precisa orar, né? Da parte mais espiritual, né? Antes de tudo, Deus cuida de uma necessidade básica daquele homem, era o descanso e o alimento. E isso nos ensina algo muito importante sobre o cuidado de pessoas, né? Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Projeta para mim, por favor. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
deixa claro aí para nós, né? Tiago deixa claro aí para nós que palavras bonitas, mas sem o necessário para o corpo, não há proveito. Então nós não devemos nos preocupar com o cuidado físico, mas também não devemos parar apenas no cuidado físico. E um exemplo disso, que nos mostra isso, é novamente no próprio Jesus, né? Depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos, né? Eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E pela manhã Jesus fala para eles, né? Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles não tinham. Logo em seguida, Jesus então providencia, né, o alimento, o pão, o peixe, e eles ali se alimentam, restauram as suas forças, né, passaram a noite trabalhando, estavam cansados, e Jesus não para aí no cuidado físico. Depois disso, ele conduz a Pedro a uma conversa profunda sobre restauração. João capítulo 21, versículo 15, ele pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Então, o Pedro ali naquele momento precisava de alimento, mas ele também precisava de restauração do seu espírito, né? Então Jesus trata uma necessidade física e ao mesmo tempo trata o coração de Pedro. Então ele não cuidou apenas da fome de Pedro, cuidou também do coração e ainda deu um direcionamento para a sua vida. A seguir ele diz, né? Então siga-me. Depois da resposta de Pedro, ele o convida para seguir a Jesus. Então isso é um retrato maravilhoso do cuidado de Cristo. Isso também nos ensina que o cuidado do cristão não deve ter como objetivo apenas aliviar o sofrimento momentâneo. Nós devemos ajudar a pessoa a encontrar descanso, a encontrar verdade, restauração e continuar vivendo para a glória de Deus. E a nossa esperança está na ressurreição, né? Se a nossa compreensão do corpo e da alma terminasse apenas nesta vida, seria algo pequeno, seria uma esperança pequena, né? A Bíblia aponta para algo muito maior. A Bíblia aponta para algo muito maior, né? Ele diz assim: o corpo que hoje envelhece, sofre e adoece, será ressuscitado. Então Paulo fala sobre a redenção do corpo. Em 1 Coríntios, ele explica a transformação que acontecerá na ressurreição, né? O corpo, semeia-se o corpo na ressurreição, na corrupção, e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Então o corpo que nós temos hoje, ele está sujeito à corrupção, à doença, à dor, ao envelhecimento e, finalmente, à morte, né? Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte não terá a palavra final. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, afirma: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Então isso significa que a esperança cristã não é simplesmente uma alma vivendo para sempre na eternidade, né? O Evangelho aponta para a ressurreição também do corpo. Deus não vai abandonar a sua criação, nem vai deixar o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança preso eternamente às consequências da queda, né? Ele vai redimir o ser humano por completo.
e a nossa esperança está na ressurreição e na restauração completa que Deus vai realizar através de Cristo. Amém? Então nós temos algumas aplicações práticas sobre a lição de hoje, sobre o que nós aprendemos hoje, né? Nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos cuidar também da nossa alma, não devemos espiritualizar tudo e também não podemos fazer ao contrário, né? Materializar tudo e ignorar o espiritual. Nós devemos sempre buscar um equilíbrio, um cuidado entre esses dois, né? Entre o físico e o espiritual. Nós devemos prestar atenção quando formos cuidar de alguém, tratar ele de forma integral, né? Se ele tiver necessidades espirituais, que as suas necessidades físicas também sejam cuidadas, né? E nós devemos manter sempre a esperança, né? A esperança está na ressurreição através de Cristo Jesus. Então, para concluir, a Bíblia nos ensina que nós somos corpo e alma e que essas dimensões estão profundamente relacionadas. Por esse motivo, nós não devemos reduzir todo o sofrimento físico, todo o sofrimento ao físico ou ao espiritual. Nós precisamos cuidar do corpo, tratar a alma e buscar a Deus em todas as circunstâncias. Deus se importa com a pessoa inteira e em Cristo nossa esperança vai além da vida. Um dia o nosso corpo será redimido e todo o sofrimento terá fim. Amém? Então nós concluímos a nossa lição.